Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, estamos aqui com muita alegria, trazendo mais uma palavra de meditação para os irmãos do Departamento e Discipulado Novos na Fé, né, irmão? Nesta oportunidade, com a lição, com a meditação do vídeo 6, nós estamos no 6º vídeo, com o mesmo tema, né? Você pode ter certeza da sua salvação. Nessa série que vamos trazer, que o Senhor está colocando no nosso coração, nós vamos falar bastante sobre salvação com base na doutrina da soteriologia. Louvado seja Deus, né? E vamos trazer hoje um 6º vídeo falando sobre salvação. E o tema é: você pode ter certeza da sua salvação, né? É com muita alegria, irmãos, que estamos aqui para nos dirigirmos a todos vocês, levando assim uma palavra de meditação. O texto bíblico que vamos ler hoje se encontra em Apocalipse. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 10, né? Que esse versículo, ele revela que a salvação está com o nosso Deus. Revela que Deus, ele é a origem da salvação. E o Senhor usou, né, o Senhor Jesus Cristo como meio para realizar esta salvação tão gloriosa, tão maravilhosa, esse projeto do amor divino, né? O apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, ele se expressa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a origem do projeto, do plano, do amor para a salvação se originou na pessoa do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Jeová Elohim, o Deus da criação, que criou os céus, os exércitos e miríades de anjos, assim como também criou a terra, os seres vegetais, os seres viventes vegetais, os seres viventes animais e os seres viventes humanos, né? Compreendendo aí a fauna, a flora, né? E a humanidade, e sem falar, né, na criação mineral, né? Porque nós temos também a criação mineral que Deus criou. Mas não queremos nos aprofundar nesse assunto, apenas estamos falando do poder, da grandeza, da glória, o poder criativo de Deus, o poder criador de Deus, né? Aquele que criou tudo com o poder da sua palavra, né? Trazendo à existência o inexistente com apenas o poder da sua palavra, né? Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Muito bem, amados, graças a Deus, né? Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus,
que está assentado no trono e ao Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a salvação, ela pertence ao nosso Deus, que está centrado no seu sublime trono, e também ao Cordeiro de Deus, né? Que realizou o plano, o projeto do amor de Deus para salvar a humanidade, né, irmãos? Muito bem. Vamos fazer aqui uma breve introdução. A salvação tem sua origem em Deus, né? Essa salvação é alcançada por meio do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Onde diante dele todo joelho se dobrará, né? Todos os joelhos se dobrará, né? O termo salvação, ou seja, a palavra salvação, né? Ela vem da tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, né? Então, no grego, sotéria e soterion traz a ideia de salvação, preservação, libertação, né? Então, nós vemos que o Senhor, ele é salvador e libertador, né? E em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 10, a Bíblia apresenta a autoridade de Cristo sobre todas as coisas que o Pai criou, em cima nos céus e embaixo na terra, pois está escrito assim, meus amados irmãos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, se referindo a anjos, arcanjos, querubins, serafins e todas as miríades de anjos, todas as hierarquias de arcanjos, todas as hierarquias de querubins, todas as hierarquias de serafins, todos eles se dobram diante do Senhor Jesus Cristo e debaixo da terra, na terra e debaixo da terra. Então, todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, né? Os seres espirituais no mundo espiritual, os seres minerais no mundo material, os seres vegetais no mundo vegetal, né? E os seres animais no mundo animal e os seres humanos. Toda essa criação se dobra diante de Cristo, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e como disse em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, está Deus sentado ao seu trono e ao lado o Cordeiro. Louvado seja Deus. O apóstolo João nos revela toda essa deidade e grandeza de Cristo ali, nos apresentando ele como o verbo de Deus, né? Ele diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado, engrandecido, exaltado e adorado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Mas, amados, fazendo essa breve introdução, e nós queremos, antes de iniciar a nossa meditação, fazer uma breve oração, meus queridos. Não é possível desenvolver nenhum trabalho do Senhor sem oração, porque dependemos da graça, dependemos da unção, né? E da direção do Espírito de Deus para falarmos do seu amor, da sua grandeza e do seu poder. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus amado e querido, entramos agora na tua presença, no nome santo do Senhor Jesus, para te apresentar, Senhor, esta palavra que o Senhor nos concedeu, esta meditação que o Senhor, pela sua graça, inspiração, trouxe ao nosso coração, Senhor. E nós te pedimos um direcionamento, que o Senhor fale às pessoas que precisam ouvir esta palavra, que o Senhor permita, Senhor, que este vídeo alcance a pessoa que está necessitada desta palavra. Senhor, eu te apresento este momento de dificuldade que toda a humanidade está passando, Senhor. Todo o nosso país também não é exceção, e aqui no estado de Alagoas, Senhor, o mundo e sua existência está em tuas mãos, Senhor, e descansamos em ti. Pai, tu és a nossa rocha,
Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa confiança. Em Teus pés depositamos todas as nossas ansiedades. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua obra, abençoa o nosso pastor presidente, José Orisvaldo Nunes de Lima. Continua ajudando o Teu servo, Senhor, nesse ministério que o Senhor tem entregue para o Teu filho. Abençoa o nosso pastor, o irmão pastor Jairo Érico Clementino, a sua esposa Maldeci, seus filhos, o seu filho ali na Argentina. Senhor, dê graça àquele jovem. Deus, continue fazendo os caminhos daquele jovem prosperar na Tua presença, Senhor, que aonde aquele jovem colocar as mãos, meu Deus, Tu faça prosperar, as almas se rendam para Ti, e que o Teu filho seja um instrumento ali na Argentina, assim como tem sido, Senhor, testemunhando do Teu amor, da Tua graça e da Tua grandeza. Meu Deus, abençoa a nossa igreja local aqui no Tabuleiro, todos os nossos obreiros, pastores, ministros do Evangelho que congrega conosco, Senhor, bem como os nossos evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho. Senhor, te apresento, Pai, vale de encontro às nossas dirigentes, de ciclo de oração, consagração, dirigentes de departamentos, Senhor, toda a Tua igreja, Senhor. Abençoa nossa escola bíblica dominical, Senhor. O irmão José Ilson, meu Deus, continua com Teu filho, sempre como tem sido, abençoando o seu lar, sua casa, sua família. O presbítero Marcos, irmão Gabriel, Senhor, abençoa essa escola bíblica maravilhosa que temos aqui na de Tabuleiro. Pai Santo, abençoa a Tua obra em toda a capital, em toda a 7ª região, Senhor. Seja conosco e nos ajude a fazer a Tua obra, Senhor, com aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa os novos convertidos, todos os Teus filhos, Senhor. Abençoa toda a diretoria do Departamento Novos na Fé, bem como o discipulado, as Tuas servas, nossas professoras, professores. Deus, sei com Teus filhos, meu Pai, porque Tu és o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, Tu não mudaste, Senhor. Sempre que alguém coloca no seu coração, meu Pai, o desejo de cuidar do Teu povo, cuidar da Tua obra, Senhor, Tu não vai dispensar ele de mão vazia. Pai santo e amado, feliz é aquele, Senhor, que sai chorando com lágrimas, semeando seus molhos, a sua semente, porque voltará com os seus molhos com alegria. Pai santo, em nome de Jesus, tome a frente e fale com Teus filhos por meio desta palavra, renovando a fé, dando graça, Senhor, e aumentando grandemente a fé dos Teus filhos, Pai. Tudo te pedimos, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, por esta breve oração, para que possamos, assim, dar prosseguimento ao trabalho do Senhor. Nós vamos abordar, irmãos, 3 pontos importantes para os irmãos novos na fé. Você pode ter certeza de sua salvação, porque Deus, Ele é a origem da salvação. O outro ponto que eu vou trazer, você pode ter certeza da sua salvação, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e seu Filho foi nascido de mulher, não da vontade do homem e nem da vontade da mulher, mas gerado por obra e graça do Espírito Santo, como muito bem sabemos, né? Então, esses 2 pontos nós vamos abordar hoje e trazer algum entendimento que o Senhor for nos direcionando a falar. Amém, irmãos? Então, no dia, Deus, meu, Ele é a origem da nossa salvação. A nossa salvação não se originou de uma pessoa muito eloquente, falando muito bonito e nos convenceu a ser crente. Não, de forma alguma. A nossa salvação também não se originou porque nós começamos a ler a Bíblia e tivemos um grande conhecimento. Também não. A nossa salvação não se originou porque somos bonzinhos, porque somos caridosos, porque somos piedosos. Não, também não foi por causa disso. A nossa salvação, ela se origina em Deus, no seu amor, na sua graça. Louvado seja Deus. Então, vamos para a nossa meditação, né? No dia
no dia, né, da queda do homem, meus irmãos, Deus prometeu enviar um Salvador. Então tudo já começa no início da queda, né? A respeito da semente da mulher. Pois nós bem sabemos que quando o homem caiu lá no jardim, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus, né? Aquele relacionamento que Deus ia ter com ele na viração do dia. Deus ia se ter comunhão, coinonia com o homem que ele havia criado, né? Mas quando o homem caiu, algo terrível aconteceu. Aquele homem, ele caiu, e quando ele ouviu a voz do Senhor, bradando ali no jardim, em vez de ele ir ao encontro do Senhor, ele correu para se esconder. E a voz do Senhor bradou no jardim, dizendo: Adão, Adão. E ele disse: Senhor, estamos aqui, ouvimos a tua voz, e como vimos que estávamos nus, nos escondemos. Então, naquele momento ali, o Senhor faz uma pergunta, uma interrogação para o homem, louvado seja Deus, e diz: de onde tiraste tu que estás nu, né? E o homem, prontamente, foi a primeira vez que o homem, desde quando foi criado, né, até aquele momento, o homem nunca se levantou contra Deus. Mas a partir deste momento, o homem, ele já culpa Deus pelo seu fracasso, pelo seu mau uso do livre-arbítrio, né? Porque o homem, ele abusou do arbítrio, e aí a consequência foi muito grave, né? Ele olhou para Deus e disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E ali seguiu-se uma grande tragédia, cada um recebeu uma punição, e o homem foi posto fora do jardim. Mas neste momento, que parecia que tudo estava perdido, parecia que o homem agora estava irreconciliável com Deus, parecia que o homem agora estava irremediavelmente separado de Deus. A coisa foi tão séria que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo a situação do homem caído. A Bíblia diz: porque todos pecaram e distanciados, afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, espiritualmente, ele morreu quando ele fez mau uso do arbítrio, desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, e ali o pecado o dominou, né? Mas acendeu uma luz de esperança, porque o nosso Deus, ele já tinha planejado em resgatar a alma do homem desde a fundação do mundo, como nós já falamos em vídeos anteriores, como já falamos em aulas anteriores, né? Então, no capítulo 3 e no versículo 15 de Gênesis, meus queridos, Deus, ele abriu uma porta para a salvação. Essa porta é como se fosse uma incógnita. Esta porta, ela foi um mistério muito grande, né? Lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: meus amados irmãos, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava aí a semente da mulher. Aquele que haveria de vir da mulher, ele derrotaria o inimigo. Ele pisaria na cabeça da semente da serpente, trazendo assim, né, a libertação para o homem, né? Então, nós entendemos que Deus, ele prometeu que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria, né? E destruiria Satanás e o poder do pecado que escravizava a humanidade. Louvado seja Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da concepção de Cristo no sentido da profecia, não no sentido do cumprimento. No sentido do cumprimento, nós vamos ver um pouco mais adiante, que o Senhor vai me dar mais alguma palavra e nós traremos, né? Nós vemos que Deus prometeu que a semente da mulher pisaria na cabeça da semente da serpente, né? Mas aí nós vemos que o profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo ser gerado, por obra e graça do Espírito Santo, o Espírito de Deus revelou para o profeta Isaías o nascimento virginal de Jesus, 700 anos
antes de Cristo nascer. Porque em Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14 está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-o-ão pelo nome Emanuel. Esse nome Emanuel, lá em Mateus, né, já na versão grega do Evangelho, em Mateus nós entendemos ali que significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, significa que o Verbo se faria carne, né, e habitaria no meio de nós. Louvado seja, aleluia, esse projeto divino. Glória a Deus, né? Mas também a Bíblia diz que a semente da mulher sofreria, né, para resgatar o homem, não é isso? Então nós vemos que para que Jesus ele derrotasse a serpente antes ia morder o seu calcanhar. Falava aqui da dor, da aflição, do suplício que Cristo passou. Quando o Senhor Jesus, ele ia ali na via dolorosa, passando por dentro de Jerusalém, levando aquela cruz sobre os seus ombros, o seu sangue santo, puro e imaculado, pingava grandes gotas de sangue pela via dolorosa. Aleluia. A cruz era tão pesada que o segundo escritor sacro da Bíblia Sagrada, ele caiu 3 vezes com aquela cruz sobre suas costas, né? Uma coroa de espinho foi tecida e cravada em sua cabeça. Aleluia. Ele foi chicoteado, torturado, né, humilhado na via dolorosa até chegar na cruz. E o mesmo profeta que viu o Senhor Jesus sendo gerado por obra e graça do Espírito Santo 700 anos antes dele nascer, também viu a sua paixão e morte, também viu o preço que o Messias pagaria para resgatar a humanidade. Ele também viu o preço que o Filho de Deus haveria de pagar para que nós pudéssemos dizer: eu sou crente, eu sou salvo, eu sou liberto, eu estou na presença do Senhor Deus. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, a Bíblia se expressa da seguinte forma: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória seja dado o nome de Jesus. Então você pode ter certeza da sua salvação. Louvado seja o nome de Jesus, porque ela se originou em Deus. Em João, no capítulo 12, no versículo 31, está escrito: meu prezado irmão novo na fé, minha prezada irmã novo na fé, para os irmãos do departamento Novos na Fé aqui da Avenida Maceió. Em João, capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando João, ele diz que agora chegou o juízo desse mundo e que agora o príncipe deste mundo seria expulso, é porque até antes de Jesus chegar, o inimigo não era conhecido como passou a ser conhecido, porque o poder de Cristo, a glória de Cristo, a majestade do Filho de Deus fez com que o Satanás ele se revelasse. Porque quando, no capítulo 5 de Marcos, nós vemos que aquele demônio, né, que estava em Gádara, quando ele viu Jesus, ele exclamou: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era a semente da mulher, que haveria de pisar na cabeça dele e que o havia de lançar no lago de fogo, no abismo eterno. E ele disse: mas agora não é a hora de me jogar ali. Louvado seja Deus. Não quero me aprofundar nessa mensagem para não perder o foco daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus veio, ele desmascarou Satanás. Glória seja dado o nome de Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito assim: pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a salvação. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, quando Adão pecou, todos nós caímos em Adão. Mas quando Cristo triunfou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, todos nós que recebemos o sacrifício de Cristo, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, fomos perdoados segundo esta palavra. O versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justificados. Cristo foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele se despiu da sua glória e se humilhou até a morte e morte de cruz para nos dar direito a esta salvação. Em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quando aquele demônio gadareno, ele diz que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, é porque ele achou que Apocalipse 20:10 ia se cumprir naquele momento. Porque o diabo, ele não tem conhecimento dos planos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não é onisciente. Aleluia. Nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas o nosso inimigo não. Apesar de ser um ser espiritual, ele não é onisciente. Glória seja dado o nome de Jesus. Então o Senhor Jesus foi profetizado, aleluia, que ele seria a semente da mulher que pisaria na cabeça da semente da serpente. Foi profetizado Isaías 7,14 que ele seria gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ainda em Isaías 53:5 também foi profetizado toda a sua paixão e morte. Louvado seja o nome de Jesus. Em João 12:31 nós vemos o inimigo sendo exposto para nós. Em Romanos 5:18 e 19, nós vemos a obra de Cristo nos resgatando. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nós vemos o inimigo sendo derrotado, sendo lançado lá no abismo eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Por esta razão, tenha certeza da sua salvação, meu querido irmão, minha querida irmã, porque a sua salvação, ela se originou em Deus, no grande amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Foi o Filho de Deus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou das ânsias da morte e hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pela nossa vida e pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo ponto, meus amados, que nós queremos trazer para os irmãos é que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Glória a Deus. Assim, quando passou as dispensações adâmica, as dispensações noética, as dispensações abraâmicas, dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, etc., chegando agora à plenitude do Filho de Deus, o momento em que Jesus haveria de vir, quando tudo estava pronto para Jesus vir. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, revela esse cumprimento deste momento exato de Deus agir, né? Vamos lá. A promessa cumpriu-se literalmente, sendo uma expressão do amor divino. Glória seja dado o nome de Jesus, né, irmãos? Veja, a morte na cruz foi tremenda, tanto para Jesus quanto para Deus. Não foi fácil, foi o seu grande amor que pagou o sacrifício e foi a sua justiça que recebeu o preço pago por Jesus. Isso é uma coisa muito importante explicar. Tem pessoas que pensam, irmãos,
que Jesus pagou o preço a Satanás. Isso é uma heresia. Não, Jesus pagou o preço à justiça de Deus. Louvado seja Deus, porque quem fez mau uso do arbítrio foi o homem. Aleluia. E para o sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício o quê? Vicário. O que é um sacrifício vicário? Cristo lhe substituiu na cruz. Xalá, manamanás. Glória a Deus. Você foi substituído por Cristo. Ele lhe remiu. Ele pagou a sua dívida. Mas ele não pagou a Satanás. Porque Deus não deve nada a Satanás. Louvado seja Deus. Cristo pagou a própria justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito importante, né, irmão? Então foi o seu sangue, né? Foi o seu grande amor que pagou o sacrifício. E foi a sua justiça que recebeu o preço de sangue pago por Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Na cruz foram provadas, né? Foram provadas e mantidas coisas importantes. Mas antes de eu mostrar para os irmãos o que foi que Cristo realizou na cruz, o que foi que Cristo provou na cruz, primeiro eu quero meditar um pouco aqui nessa plenitude dos tempos. Louvado seja o nome de Jesus. Em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4 está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, quando chegou o momento exato, o anjo se apresentou para Maria e disse: salva agraciada, bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Maria ficou turbada, ou seja, preocupada, e disse: como pode ser assim? Como pode ser isto? Visto que não conheço homem, não conheço varão, visto que sou virgem, louvado seja Deus. E o anjo dá uma resposta para ela maravilhosa. O anjo disse: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e tu conceberás por obra e graça do Espírito Santo. Então, na plenitude dos tempos, Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, não contaminado da vontade do homem, da carne pecadora, e nem da vontade da carne pecadora da mulher. Louvado seja, mas sim, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então Deus enviou o seu Filho, e a razão de Deus enviar o seu Filho, louvado seja Deus, não é uma razão legalista, não é uma razão por uma questão de lei, mas é uma razão pela questão do seu grande amor. Porque, como eu já disse antes, o apóstolo João escreveu no capítulo 3 e no versículo 16 do seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o grande amor de Deus, né, que justamente enviou Jesus. Então, quando Jesus ele foi para a cruz, né, e ele morreu ali na cruz, né, foi levar aquele sacrifício, ele foi por amor, né, isso. E o sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida, a justiça de Deus. Vamos ver Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e 26, assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Louvado seja Deus. Assim como o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez no ano para oferecer sacrifício por toda a nação de Israel, pelas 12 tribos, primeiramente por si mesmo, né? Isso no sentido de uma figura das coisas verdadeiras. Mas aqui não. O Senhor Jesus Cristo, ele entrou pessoalmente na presença de Deus, com a natureza humana divina, levando nas mãos o seu próprio sangue, para que Deus, a justiça de Deus, fosse aplacada, para que Deus recebesse a justiça. Louvado seja. E assim Cristo promoveu o sacrifício vicário de todos os homens. No versículo 25 diz assim: nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. O 26,
De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus. Então, quando Cristo ressuscitou, louvado seja Deus, ele justificou já ali todos os homens. Porque quando ele estava na cruz, ele exclamou: Pai, tudo está consumado. Ou seja, o projeto da salvação, que iniciou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi realizado aqui nesse sacrifício. O teu amor me enviou e a tua justiça foi totalmente satisfeita com o meu sangue puro. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome de Jesus para todos sempre, né, meus amados? Então, Cristo, irmão, na cruz, na cruz, irmão, ele provou e manteve, né, 4 coisas importantes que nós precisamos entender. Vamos lá. A primeira coisa que Cristo provou na cruz, né, foi o amor de Deus. Né? Cristo, quando ele foi à cruz, ele provou o amor de Deus. Um amor que deu seu único filho. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler isso em Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Revela o Espírito Santo, inspirou o apóstolo e revelou para o apóstolo, aleluia, esse grande amor de Deus que levou ele a enviar o seu filho, a encarnar o seu filho, para que ele viesse morrer em um sacrifício vicário, em um sacrifício substituto pelo nosso pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, não somos dignos. Foi o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Foi porque ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Tenha certeza da sua salvação. Não tenha sua salvação como uma pequena coisa. Aleluia. Não pense que ser crente é coisa pequena, insignificante, não. Você agora é o embaixador de Cristo. É um representante do reino dos céus. E a sua vida custou caro. Custou o preço do sangue do Filho de Deus. O versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando Cristo vier, este amor que levou Jesus à cruz, este amor que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, este amor que elevou a Cristo para a glória, este amor que vai fazer Cristo voltar mais uma vez, ele nos ressuscitará, nos transformará em glória e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a morte de Cristo na cruz revelou o grande amor de Deus pela humanidade. Louvado seja o nome de Deus. Não só revelou, como também manteve esta revelação para nós. Glória a Deus, né, amados? Muito bem. Agora, irmãos, uma outra coisa que a cruz de Cristo, ela não só revelou, mas também manteve, foi a sabedoria de Deus que se revelou na cruz. Aleluia. Nenhum filósofo grego, com toda a sua filosofia, pôde entender esse mistério da sabedoria de Deus. Os homens hoje, profundamente estudados, se escandalizam na cruz de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas essa sabedoria de Deus, ela foi revelada e é mantida até hoje.
Glória seja dada ao nome de Jesus. O amor de Deus foi revelado e mantido em nossos corações. A sabedoria de Deus foi revelada e está sendo mantida nos nossos corações. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmão? Com uma profundidade insondável, ou seja, incompreensível para a mente humana. Essa sabedoria, ela foi revelada. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto bíblico. Aleluia, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 18 a 25. Que o Espírito Santo também revelou toda esta sabedoria que estava oculta para o apóstolo. Glória seja dado o nome de Jesus. E trouxe para nós, nessa aula, essa palavra inspirada para nos fortalecer e renovar a nossa fé em tempos tão difíceis. Louvado seja Deus. Versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia! Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Glória a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Jesus, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Glória seja dado o nome de Jesus eternamente, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Xalamanamanas. Mas porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória seja dado o nome de Jesus. A sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, insondável, incompreensível para a mente humana, foi revelada na cruz do Calvário. Em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 35, está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Glória a Deus. Porque que compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Xalamanamanamanás. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Então a cruz revelou o grande amor de Deus e manteve o amor de Deus dentro do nosso coração. A cruz revelou a sabedoria de Deus e manteve a sabedoria de Deus dentro do nosso coração. O homem, quando aceita Jesus, ele recebe o amor de Deus no seu coração e mantém o amor no seu coração. O homem, quando aceita Jesus, ele recebe a sabedoria de Deus dentro do seu coração e mantém esta sabedoria dentro do seu coração. Louvado seja Deus. Porém, meus amados irmãos, outra coisa importante que Cristo revelou na cruz e manteve na cruz foi o poder de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. O poder de Deus foi revelado na cruz e também mantido na cruz. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e 25 está escrito: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo revelou poder de Deus, aleluia, na cruz. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos selados pelo Espírito Santo da promessa, aleluia. Recebemos poder para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Louvado seja Deus, revelada e mantida na cruz. Tenha certeza da sua salvação, não tenha dúvida, firme a sua fé em Cristo, firme a sua fé na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E a última coisa que eu quero trazer aqui, aleluia, que Cristo revelou na cruz é a justiça de Deus. Cristo revelou na cruz a justiça de Deus e manteve a justiça de Deus, aleluia. A justiça de Deus, irmão, ela foi revelada diante dos céus, aleluia, diante do inferno e de todo mundo. A sua palavra foi pregada e foi cumprida. Glória seja dado o nome de Jesus, pois diante dos céus, no Salmo 50, no versículo 6 está escrito: e os céus anunciarão a sua justiça, pois o Deus mesmo é o juízo. Louvado seja Deus. Os próprios anjos, eles louvam, eles adoram o Senhor e proclamam: justiça e juízo é o nosso Deus. Eles clamam e louvam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória, aleluia. Mas também a justiça de Deus foi revelada no inferno. Glória seja dado o nome de Jesus, pois em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Aleluia. Os anjos louvam a justiça de Deus. Satanás e todos os seus adeptos, todos os seus demônios, a besta e o falso profeta receberão a justiça de Deus no lago de fogo, que é a segunda morte. Aleluia. E para o homem, para o mundo humano, a palavra de Deus, ela foi revelada. A justiça de Deus foi revelada e mantida na cruz do Calvário. Aleluia. Porque no Salmo 98, no versículo 2 está escrito, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Glória a Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 31 está escrito: porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Um dia Jesus Cristo voltará, um dia Jesus Cristo reinará, um dia o Senhor virá com poder e grande glória, e todo olho verá, viu um Filho do Homem. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final dessa meditação na palavra de Deus, na esperança de que esta palavra te conforte, esta palavra te desperte para ler a Bíblia, para louvar ao Senhor, ser grato pela sua salvação. Aconteça o que acontecer, se alguém te caluniar, se segure na palavra. Se alguém te perseguir, se segure na palavra. Se a enfermidade vier,
se segure na palavra, seja fiel a Deus, aleluia, guarde a palavra, faça como o salmista, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seja iluminado, seja guiado pela palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, irmãos, se a minha palavra, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Louvado seja o nome de Jesus. Oramos ao Senhor, soberano Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela liberdade de falar do teu amor, de falar da tua grandeza, de falar do teu projeto de salvação tão maravilhoso, revelado na cruz do Calvário. Conforta o teu povo com esta palavra, renova os teus filhos com esta palavra, batiza os novos convertidos com o Espírito Santo, multiplique a sua fé. Deus, em nome de Jesus, revela a tua graça, fala com teus filhos, Senhor, por meio da tua palavra, que é fiel, que é verdadeira. Tudo te pedimos crendo, sem duvidar, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória seja dado o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos gratos a Deus por esta palavra, por tudo que o Senhor Jesus nos proporcionou neste dia. Quero deixar aqui a paz do Senhor para minha esposa, irmã Eliane, minha companheira de oração. A paz do Senhor para minha mãe, irmã Dorinha, que congrega lá no Clima Bom, dirigente da consagração e visitadora, bem como todas as suas companheiras de ciclo de oração e das visitadoras, né? Queremos deixar a paz do Senhor para meu filho, Claudio Leandro, que é auxiliar de secretaria lá e também coordena pela graça de Deus a escola bíblica dominical naquele lugar. Louvado seja Deus. Mandar um forte abraço e a paz do Senhor para o presbítero João Batista, né, que é o dirigente daquela congregação, bem como a sua esposa, digníssima irmã Ruth. A paz do Senhor, serva de Deus. Queremos deixar aqui um forte abraço e a paz do Senhor para o diácono Robson, que é o nosso companheiro, né, de oração, e o nosso companheiro que está conosco ali de lado a lado. Deixar a paz do Senhor para o diácono Valdomiro, coordenador de missões, irmão, servo de Deus, que tem nos ajudado muito com o discipulado. A paz do Senhor para o auxiliar Ricardo, que é o seu companheiro, né? Deixar aqui a paz do Senhor para toda a diretoria do departamento, né, Novos na Fé, na parte de louvor, a irmã Flávia, né, a irmã Claudiane, a irmã Rosa, a irmã Josi, a irmã Adriana, todas as irmãs que fazem as maestrinas. Tem duas maestrinas, uma maestrina que eu não me lembro o nome agora, mas todos os irmãos sintam-se saudados e abraçados na paz do Senhor Jesus. Queremos mandar também aqui a paz do Senhor para os irmãos, irmão Ivanilson, a sua irmã Ivânia. Louvado seja Deus, temos sempre oração por essa família. Quero mandar a paz do Senhor para o jovem Daniel, tá firme na fé, né, Daniel? Tá ali sempre conversando comigo, ali, né, sempre mandando mensagem para mim. Deus te abençoe, servo de Deus. Continue assim, não abra mão de Jesus, não abra mão da sua fé, aconteça o que acontecer. Irmão Claudevan, com saudade do Senhor, viu? Manda um zap para mim, entre em contato comigo. Louvado seja o irmão o irmão Josivan também, né? Todos os irmãos James, né? Irmão James, a sua esposa Gleide, a paz do Senhor, com saudade dos irmãos, não é isso? O irmão Claudomiro, né? Louvado seja o irmão Edmilson, né? E todos os outros irmãos, Edilson, né? Todos os irmãos se sintam abraçados fortemente por mim e por todos que fazem a diretoria do departamento Novos Convertidos. Mandar a paz do Senhor para... Ó, irmão, nós temos uma bailarina, irmão, no nosso departamento de Novos Convertidos, que é a irmã Natália. Irmã Natália, com saudade da senhora, um forte abraço, a paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando e te dando graça. Louvado seja Deus. Queremos mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que fazem parte ali do grupo do Zap, do discipulado. Quer dizer que estamos em oração por todos os irmãos. E agradecer aos irmãos que oraram no último sábado conosco, né, que nos acompanharam na oração e no jejum do último sábado. Deus vos recompense com ricas bênçãos do céu, né? Então, queremos deixar aqui a paz do Senhor para o nosso estimado e amado pastor Jário Érico Clementino, né? Estamos aqui em sua direção. Louvado seja Deus, bem como todos os obreiros e toda a obra de Deus aqui
na Avenida Maceió. Quero fazer aqui, irmão, uma menção honrosa, né, para a professora Antônia e a professora Mainelli. Essas duas irmãs, irmãos, elas têm feito um trabalho excelente. Só a graça de Deus, na eternidade o Senhor poderá recompensar as suas servas, pois elas têm, irmão, bravamente mantido o ensino na classe Luz por meio do WhatsApp. Elas fazem aquela sala e elas transmitem o ensino, uma coisa muito linda, irmão. E nós pegamos o ensino da classe Luz e publicamos no grupão do discipulado, irmão. Está sendo um trabalho muito produtivo. E eu espero que o Senhor Jesus continue nos dando essa força, dando graça, irmão. Para mim é uma honra, é um privilégio ter todos os irmãos que fazem parte da diretoria do Departamento Novos na Fé, cooperando e colaborando com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Deus vos abençoe. A paz do Senhor para todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos.